Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal para nós falarmos do mercado financeiro. Nesse vídeo eu quero fazer uma análise de alguns ativos para a semana de 19 a 23 de maio de 2025. Eu vou fazer uma análise do ouro, vou fazer uma análise do Bitcoin, EURUSD, GBP/USD e o índice Bovespa, beleza? 5 ativos para a gente falar sobre possibilidades para esta semana. Lembrando sempre que aqui o meu objetivo é trazer conteúdo para você expandir a tua mente a respeito do mercado financeiro. Não é para te dar sinal de compra nem de venda, beleza? E a gente, é claro, com essas análises, a gente vai melhorando a nossa capacidade, né, de fazer análises objetivas. Nós temos que ter objetividade na hora de operar e saber o que nós estamos fazendo, beleza? Seja bem-vindo a este vídeo. Vamos para a tela e eu te mostro isso já. Vamos começar pelo nosso querido Bovespa. Esse aqui basicamente é o CFD do índice Bovespa. A gente pode observar pelo gráfico diário como ele acabou de tocar em uma região. Começou a passar, na verdade, né? Para cima desta região de resistência importante no gráfico diário. E isso aqui fica bem marcado, essa região em amarelo. E essa semana que passou, o índice Bovespa já passou para cima desta máxima, tá? Vou dar a minha opinião e, é claro, você aí faça a sua comparação com o seu próprio plano de trading. Tá com cara de rompimento, ok? Tem cara de rompimento nesse momento. Agora, rompimento é uma coisa muito que deve ser operada com muito cuidado. Quando for operar rompimento de suporte e resistência, tem que tomar cuidado, porque o mercado gosta de fazer aquelas violinadas, aquelas pegadinhas. Ele faz de conta que vai, não vai, e você fica, é claro, para trás, tá? Então tem que tomar cuidado, principalmente em região de resistência, suporte, rompimento de pontos muito importantes. Tome cuidado para você não ser pego em falso rompimento. Nesse caso aqui, a gente consegue observar como ele está, né, na máxima histórica, que é 138, 139, quase 140 mil pontos. Chegou nessa semana que passou, 139.222. O 140 está logo ali, com certeza é uma região de resistência psicológica importante, que pode causar algum tipo de problema, né, no curto prazo. Porém, eu vejo que tem chance sim do índice Bovespa continuar esse movimento de alta e romper, tá bom? Agora, quais seriam meus pontos principais de referência? Olhando bem de perto aqui, eu vou tirar o indicador para a gente conseguir ver com mais clareza os candles. Os dois pontos de referência mais importantes para nesse caso, eu vejo que são esses que eu vou marcar em azul. Vamos colocar azul aqui, você vai ver. Ok. A máxima deste candle verde e a mínima deste candle verde. Esse aqui, deixa eu colocar uma setinha em cima para ficar bem didático. Essa setinha aqui é o ponto de referência, o candle de referência mais importante para mim. Tá? Por quê? Porque ele é o candle de alta mais importante entre os mais recentes. A gente consegue observar, ver isso, né, bem claramente. Ele é o mais importante candle de alta entre os mais recentes. Ele também marcou possível início de rompimento dessa região de resistência. Então, o rompimento para cima desta região azul no gráfico diário pode abrir espaço, talvez, para ele esticar um pouco mais e buscar 140 e talvez até um pouquinho além do 140. Por outro lado, se ele romper para baixo desta mínima, desse ponto de suporte aqui, é a mínima desse candle, imagina só que ele faça um candle desse jeito assim, ó. Segunda-feira ele faça um candle assim. Tá? Já chama atenção, cara. Esse rompimento muito provavelmente não é um rompimento verdadeiro. Então, passou para baixo, já entendo que tem chance de continuação. O mercado fazer uma retração um pouco mais forte. Tá? E neste caso, uma possível retração, vejo que ele pode voltar talvez até esta região aqui. Ou seja, não muito longo, né? E romper para cima. Bom, se o preço romper para cima, aí a gente não tem parâmetros técnicos, porque ele nunca esteve, né, acima de 139.222, mais ou menos, tá? Então, basicamente, a gente vai se orientando por níveis de números redondos, suporte e resistência de números redondos, tá bom? Esses são os pontos principais de referência para o índice Bovespa. É claro, compare aí com a sua própria forma de ver o mercado. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. O Bitcoin se aproximou também da máxima histórica, inclusive fiz uma análise alguns dias atrás. Aqui é uma região de resistência bem importante. E eu até falei, né, do possível rompimento do Bitcoin, que ele chegaria aqui, talvez uma continuação. Mas o candle, esse último candle aqui já me deixou uma pulga atrás da orelha, tá? Esse candle aqui me deixou meio com uma pulga atrás da orelha,
Porque na prática nós temos o quê? Nós temos uma situação de congestão. O mercado está congestionado dentro desse ponto. E esse candle de ontem, o último candle aqui, ele mostrou para a gente aspecto de falso rompimento dessa lateralização. Então, veja bem, temos uma lateralização bem marcada aqui, tá? Pelo gráfico diário. Esse candle de alta, ele conseguiu, ele foi lá em cima, tentou romper essa pequena lateralização, não conseguiu, deixou sombra importante para o lado de cima. Considerando que ele está tão próximo da região de resistência do gráfico diário aqui em cima, cara, eu não pensaria muito, não contaria muito com uma continuação do movimento de alta nesse momento. Agora, o que pode ser interessante para quem gosta, claro, fazer trade no Bitcoin, né? Ou seja, você vai procurar comprar ou vender para operar mesmo, e não para quem se mantém comprado no longuíssimo prazo, tá? O que seria uma coisa potencialmente interessante? Imagina só que ele faça um candle assim, de queda, e nesse candle, nesse movimento de queda, ele consegue romper tanto essa lateralização pelo gráfico diário, quanto a linha de tendência de alta pelo gráfico diário. Isso aqui pode ser um catalisador e uma direção, um movimento de queda um pouco mais acentuado, uma retração um pouco mais forte, tá bom? E é claro que também pode ser que ele continue subindo para testar essa região de resistência. Quando o preço chega muito próximo de uma região de resistência, eu entendo que o mercado tem chance, o preço tem chance de buscar lá a região para depois ele cair, tá? Mas aí vai, né, da interpretação, o plano de trading de cada um. O ouro é outro ativo que está na mira também. A gente consegue observar. Eu fiz uma análise na semana passada, esses dias aí, né? Do ouro, e como ele mostrou o falso rompimento desta região de suporte, ignição de força compradora. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que isso aqui é bem evidente no ouro, tá? Que é esse candle aqui, ó. Vou colocar uma setinha embaixo dele. Esse candle aqui. Esse candle é um candle bem característico de ignição de força compradora. Okay? Candle característico de ignição de força compradora, com falso rompimento do 61,8. A resistência que agora se transforma em suporte próximo à linha de tendência de alta. Olha, tecnicamente falando, né, tem chance do ouro dar uma esticada para o lado de cima, tá bom? Se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, conseguimos observar como eu falei no vídeo anterior, né, que eu falei sobre o ouro, o rompimento ele está quase aqui completando o RRC, né, fez rompimento, uma retração. Esse fundo já está sendo mais alto do que este fundo anterior, portanto temos fundos ascendentes, e agora o mercado subindo um pouco. Bom, né, dependendo de como ele se comportar, tem chance de subir ao longo dessa semana, talvez até esta região, ou uma linha de tendência de baixa, mais ou menos aqui. Vamos colocar um retângulo aqui amarelinho, né, para ficar bem marcada a análise, tá bom? Então, basicamente, é isso aí, poderia ser um potencial para o ouro. EURUSD, tendência de alta bem marcada no gráfico diário, conseguimos observar impulso, chegou lá na região da zona extrema, já voltou um pouco. Inclusive, eu falei disso também em um vídeo anterior, alguns vídeos, se você procurar, você vai ver. Eu faço muita análise aqui no canal. E a gente pode observar esse candle aqui, ó. Eu falei desse candle bonitinho. Rompimento, retração, deixou um candle ali e o mercado, é claro, caiu. E agora, o que está acontecendo? Bom, podemos estender essa linha de tendência de baixa para cá e a gente consegue ver que o EURUSD ainda está com uma estrutura de alta e com uma retração bem marcada. Vou apagar um pouco dessas linhas que não nos servem neste momento e vamos desenhar uma Fibonacci. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é uma coisa linda, gente. Espetacular. 61,8 da Fibo. O mercado veio até 61,8. Né? E aqui pode sinalizar a oportunidade de compra se ele romper esta linha de tendência de baixa. Que é o gráfico diário, tá? Mas se ele romper, a gente vai conseguir ver esse rompimento em períodos menores, como até o gráfico de 1 hora, talvez. Né? Uma tendência de baixa, e aqui ele fazer rompimento, retração, continuação, é o que eu vejo para esta semana. E por último, mas não menos importante, o STJPY chegou até esta região de suporte bem marcada pelo gráfico diário. A estrutura permanece de queda, né, olhando a partir desse ponto aqui, a gente pode observar. Então a estrutura continua sendo uma estrutura de queda. Olhando mais de perto, podemos ver impulso, uma retração pequena, outro impulso, retração, e ao longo dessa semana
Eu entendo que o STJPY tem chance de fazer uma continuação do movimento de baixa. E aí, é claro, podemos procurar por uma linha de tendência de alta por aqui, ó, cujo rompimento pode abrir espaço, né, para uma queda um pouco mais intensa, talvez até aqui embaixo. Agora, temos que prestar atenção ao que o mercado vai fazer quando ele tocar a linha. Pode ser que aquele junte forças suba um pouco, faça um topo mais baixo e aí depois ele vem e faz o rompimento, tá? Isso aqui não seria muito diferente, muito extraordinário, ok? Basicamente é isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Eu ainda estou um pouco gripado, minha voz não está 100% e eu conto com o seu like porque realmente durante esse ano de 2025 é um vídeo por dia. Deixa o like, se inscreve no canal e amanhã nós teremos vídeo novo para falar do mercado. Entre vídeos e lives eu vou te trazer muita coisa aqui. Beleza? Conta comigo, eu conto com o seu like. Um abraço, te vejo amanhã, fique com Deus. Um detalhe importante, calma, pera lá, opa. Vamos lá. Se você tiver interesse em entender como você pode rentabilizar o seu capital de forma organizada, seguindo método e com métrica e com resultados comprovados, eu quero convidar você para conhecer o meu Copy Trading. Beleza? Você pode entrar aqui, basicamente tem as informações do Copy Trading. Este mês de maio estamos com 8,29% de resultado, tá? Tem todas as informações. Temos aqui 84% das operações são positivas, ok? 15%, 15,2% são negativas. Drawdown máximo no período, tá? 8%. Então, muito, muito sólido. Se você tiver interesse em entender como funciona, basta mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, que vai estar aqui o primeiro link da descrição deste vídeo. Um forte abraço, te vejo amanhã. Manda mensagem aqui que eu te passo todos os detalhes de como funciona o Copy Trading. Um abraço, até mais.